Pessoal, tudo bem? Márcio aqui da Império. Pessoal, vamos a mais uma dica gramatical aqui em nosso canal. Vamos corrigir um erro grave de concordância, tá? Eu vou colocar a frase em português, tá? E depois vamos vertê-la para o inglês, observando, né, a característica, né, não só do verbo, como também da estrutura, tá? Então, observem. Eu vou fazer assim uma espécie de brincadeira, tudo bem? Se eu soubesse, tá? Abre concordância com eu faria ou eu fazia. Parece que nós temos um probleminha aí, né? Vejamos. Se eu soubesse, qual é o tempo verbal a que estamos referindo-nos? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Começamos por aí, tá? Aí eu dei duas opções. Eu faria, eu fazia. Bom, vamos observar uma outra questão. Eu faria, futuro de pretérito. Eu fazia, pretérito imperfeito. Bom, a concordância se dá com o futuro de pretérito. Portanto, em nome daquela hóstia que o padre levanta lá na hora da consagração. Se eu soubesse, eu faria. Essa coisa de chegar e falar, se eu soubesse, eu fazia, não dá muito certo, tá? Não dá muito certo, não. E aí, olha o interessante. Vamos colocar a primeira parte da oração, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo em inglês. Nós temos duas opções, tá? Podemos fazer assim. If I knew é uma delas. If I knew, que na verdade é o passado do verbo to know, certo? If I knew ou if I had known. Ambas estão corretas. If I knew ou if I had known. Se eu soubesse. Tudo bem? Então aí nós temos, não é, aquela coisa. Se ignorarmos a língua portuguesa, certamente teremos problemas com a língua inglesa também. Aí é aquela história, não é? Se eu soubesse, eu faria. If I knew, I would do. If I had known, I would do. Então, aqui claramente percebemos a importância de conhecermos a língua portuguesa, caso queiramos falar corretamente a língua inglesa, não é? Caso queiramos ser entendidos pelo nativo da língua inglesa, não é mesmo? Porque o fato de ignorarmos a língua portuguesa impede-nos de falar e entender corretamente a língua inglesa. Eu sempre foco na estrutura gramatical justamente
para isso. Porque não adianta nada querer decorar a frase montada. Se o nativo mudar uma vírgula, você já passa a não entender absolutamente nada. Portanto, é uma questão assim de, não somente de ponto de vista, mas é uma questão de parar e pensar. O que faz com que eu fale inglês? Conhecimento de estrutura gramatical, tá? Porque, ó, a estrutura que eu apresentei, if I knew, tá? If altera o sentido, não é, do verbo no comparativo com a língua portuguesa. I knew, eu soube ou eu sabia. If I knew, se eu soubesse. Mas veja bem, o subjuntivo é o comparativo com a língua portuguesa. Na verdade, é aquela história, né? Muitas vezes falamos, mas existe subjuntivo na língua inglesa? Existe sim. Porque é aquela questão. If I knew, se eu soubesse. Agora, eu dei uma outra opção. If I had known. If I had known. I had known é passado perfeito. Eu, vamos colocar assim, ó, eu havia sabido. Estrombótico, não é? Eu tinha sabido. Por quê? Porque known, K-N-O-W-N, known, é o passado particípio do verbo to know. Sabido. Estranho, mas é correto. Aí é que está a questão. Portanto, as duas estruturas aqui apresentadas trabalham a ideia de pretérito imperfeito do subjuntivo. If I knew ou if I had known, se eu soubesse. E a concordância se dá sempre com o futuro de pretérito. I would do, eu faria, e nunca eu fazia. É um erro grave isso, bem grave, tá? Portanto, vamos observar melhor um pouco mais a questão de tempos verbais na língua portuguesa para que saibamos exatamente como utilizar isso na língua inglesa, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas elas dizem, mas por que eu tenho que conhecer estrutura gramatical para saber falar inglês? Justamente por essa razão. Por quê? Porque a estrutura gramatical, ela, digamos assim, é a base sólida que você precisa para aprender a pensar em inglês. Falar inglês é fácil. O pensar em inglês que é complicado. Por essa razão, devemos estudar a estrutura gramatical, levar a estrutura, né? Levar a sério o estudo da estrutura gramatical, para que saibamos falar corretamente, para que saibamos escrever corretamente, para que tenhamos condição de entender o nativo da língua inglesa e para que saibamos estabelecer comunicação, que é o importante, que é o que todo mundo quer. Tudo bem? Olha, uma dica realmente bem interessante, eu realmente espero tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Conl Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.